Muito bem, eu estou aqui para conversar com você sobre um tema muito importante. A aula de hoje vai ser sobre os conectivos para a redação ou para textos. Mas é importante que você saiba as 4 razões das quais nós usamos conectivos. A primeira razão é coesão. Nós precisamos ter uma coesão textual, ou seja, onde nossos textos precisam ter esses conectivos para que as palavras, para que os parágrafos, para que as frases possam linkar uma a outra. Depois a coerência. Coerência é que aquilo que nós escrevamos, que nós explicitamos em nossos textos, em nossas redações, possamos então ter mais coerência com a ideia, que não tenha dúbia a ideia, que não tenha a questão do emprego da dúvida daquilo que está falando, ou da dualidades, ideias diferentes dentro de uma mesma linha de pensamento, onde dá confusão para a mente do leitor. E depois a clareza, né? A clareza dos nossos textos precisam estar usando então os conectivos, nós teremos mais clareza dos nossos textos. E além disso, a questão da organicidade, a organização dos nossos textos. Beleza? Então, o professor Edson Padilha está aqui para você, para trazer nesse dia, nesse momento, a aula sobre conectivos. E vamos para a tela. Aqui, o que são os conectivos? São as palavras, são as expressões, são sempre usados para interligar, para emaranhar, para interlaçar as frases, os períodos e também as orações e os parágrafos para aprimorar e também facilitar a sequência de ideias. Desculpa. Atenção, se você não souber empregar de forma correta os conectivos, você vai ter uma falha, vai haver um comprometimento na qualidade do seu texto. Por isso é muito importante você estar atento nos seus conectivos. Aqui na próxima tela se faz a pergunta, mas quem é que faz esses conectivos? Quem são esses conectivos? Quem é que faz esse papel de conexão? São as conjunções, alguns advérbios e pronomes. Estes fazem parte da classe de palavras invariáveis. Nós temos as palavras variáveis e temos as palavras invariáveis, que é estudado em morfologia. Você já sabe, substantivo, adjetivo fazem parte de um grupo de palavras. São as variáveis, né? E estas são parte das invariáveis onde nós vamos estudar. Muito bem. Vou trazer aqui para você os modelos, os exemplos, os tipos de conectivos. Olha só esse aqui. Esse aqui são os conectivos de prioridade e relevância. Eu trouxe uma lista para você. Cada tela vai ter uma lista de conectivos, uma pequena explicação, que é esse caso aqui. E depois 1 ou 2 exemplos, até 3 exemplos de cada caso. Esses conectivos de prioridade e relevância são usados sempre no início das frases, para que possamos apresentar uma ideia, para introduzir uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Como exemplo, primeiramente é necessário foco nos estudos, os demais temas poderão ser observados depois. Ou primordialmente, né? Os alunos de língua portuguesa são maravilhosos. Em primeiro lugar, quero falar da importância de estudar a língua portuguesa. É conectivo. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, quero dizer que é bom estar aqui contigo. Antes de tudo, eu estou muito feliz por ser o seu professor de língua portuguesa. Então, são alguns exemplos que eu posso adotá-los, usar esses conectivos. Ok? Próxima tela são os conectivos de continuidade e tempo, que vão situando o nosso leitor na sucessão dos fatos, dos acontecimentos, das ideias, durante a trama, né? E principalmente utilizados em
textos narrativos. Aqui tem uma lista de conectivos para você. Veja, então, 2 exemplos. Logo após sair da sala, logo após, né, sair da sala, a aluna ligou seu telefone. Todos ouviram o professor. Por fim, falaram sobre o tema. Todos levantaram a mão. Por fim, ninguém falou nada. É um exemplo. Finalmente, eu estou em paz. Um outro conector. Né? Tá bom? Próxima tela, bem rapidinho para você. Os conectivos de comparação, semelhança ou conformidade, que são usados para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já apresentado anteriormente no texto. Além disso, eles são usados para apontar ideias de outro texto, que nós chamamos de intertextualidade. Desculpa, tá? Intertextualidade. E esses conectivos que estão aí, são essa lista grande aí para você, eu trouxe 2 exemplos. De acordo com as ideias de Machado de Assis, de acordo com as ideias dele, segundo as ideias dele, né, por analogia às ideias dele, de maneira idêntica às ideias dele, a vida social é inspiradora. Conforme, né, as ideias dele, a vida social é inspiradora. Foi como se fosse um show a aula de língua portuguesa. Meus alunos são como águias. Você é como uma águia em língua portuguesa. Você sabe de tal forma, tal qual modo que merece ganhar 10. Você sabe tanto quanto o melhor professor. São exemplos de conectivos. Mas agora eu vou pedir para você dar uma pausa no seu vídeo e voltar a ver todos os conectivos que nós já falamos. E como sugestão, faça um exercício, crie frases usando esses conectivos, tá bom? Combinado? Pausado então, até daqui a pouco. E aí? Parabéns por ter feito o exercício. Agora nós vamos para o próximo conectivo, para os próximos conectivos, são os conectivos de condição ou hipótese. Vejamos que nós temos aqui 3 sugestões. Se, caso, eventualmente você tenha tempo, ok? Se você tiver tempo, caso tenhas interesse, são condições, são hipóteses. Caso passe a febre, irei ao ginásio de esportes. Eventualmente leio um ótimo livro ao meio-dia. Se eu não ter o hábito da leitura, eu não interpretarei os textos. Então, é uma condição, tá bom? Daí a sua pausa. Faz exercício sobre isso também, sobre os conectivos de condição e hipótese. E agora, sobre os conectivos de adição e continuação, temos alguns exemplos. São usados para acrescentar algo ao texto que esteja sendo relacionado, que você está apresentando, está descrevendo. Edson Padilha foi professor de cursos profissionalizantes para diversas pessoas. Além disso, o meu aluno, ou a minha aluna que está acompanhando esse vídeo, está muito atento ou atenta. Além disso, está fazendo as anotações. O meu aluno ou a minha aluna que está acompanhando esse vídeo sobre conectivos de adição e continuação, deu pausa para escrever exemplos. Além disso, fez uma redação. Item 2. Os meus alunos são os melhores, como também os mais dedicados. Faça o exemplo, façam os exemplos, faça você as suas frases, para daí dar continuidade na próxima tela. Por isso eu peço para você dar uma pausa. Conectivos de dúvidas.
usado para inserir uma dúvida, uma probabilidade dentro de um texto, dentro de uma trama, dentro de uma ideia. E aí nós temos, dois exemplos. É provável que o ensino médio ganhe um prêmio de destaque no ano de 2024. O ambiente pode ficar ainda melhor, se é que podemos sugerir. Nós faremos um dia de esportes na escola, se é que todos mereçam. Só uma sugestão. Posso dar uma sugestão também? Talvez sejamos todos merecedores de um dia de folga no meio da semana. Quiçá podermos cantar juntos. São exemplos que podemos utilizar nos nossos conectivos de dúvidas. E aí vem os conectivos de certeza ou ênfase após o seu exercício. Eu sugiro você pausar e fazer. Agora, conectivo de certeza ou ênfase, usados quando queremos ressaltar alguma ideia que nós temos mais certeza, ou mesmo para enfatizar uma ideia dentro do próprio texto, para dar mais luz a uma determinada linha de pensamento. Certamente Jucá esteve envolvida no caso do roubo. Inegavelmente você tem capacidade para muito mais. Certamente você tem muitas capacidades, não duvide de você. Com certeza você tem possibilidades de grandes êxitos. Ele participou ativamente da aula, com certeza sabe mais. Você, além de assistir o vídeo, com certeza está pausando e fazendo frases utilizando os conectivos sugeridos. Tá vendo só? Pausa aí, toma uma aguinha, faz um exercício e volta já. Tá bom? Beleza? Muito bem. Os conectivos de surpresa ou imprevistos, eles enfatizam uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto. Aqui eu trouxe uma lista de conectivos de surpresa e imprevistos. E 3 sugestões para você. Leia bem com atenção. Inesperadamente, subitamente, de repente, imprevistamente, surpreendentemente. Por exemplo, surpreendentemente, o aluno marcou gol de cabeça. Imprevistamente, os meus alunos chegaram antes do que eu na sala de aula. Ou, coloco aqui, inesperadamente, os alunos fizeram uma redação sem eu solicitar. E tem vários exemplos possíveis aí, além desses dos quais eu já citei, estão descritos aqui para você. Conectivos de ilustração ou esclarecimento. Por exemplo, isto é, ou seja, aliás. E são usados como forma de esclarecer algum conceito ou ideia apresentada no texto. Aqui eu tenho 3 exemplos. Os alunos poderão utilizar diversos locais da escola durante a gincana. Agora vou ilustrar. Ou seja, o ginásio, a biblioteca, o refeitório, o pátio. Está vendo como eu ilustrei? Como eu esclareci? Tivemos alguns acertos. Aliás, deu tudo certo. Né? Ela fez a redação, isto é, ela veio para a aula. Próxima tela, conectivos de finalidade, propósito e intenção. Com o intuito de ganhar a gincana, os alunos se dedicaram mais. Com o intuito de passar, os alunos apresentaram o trabalho. A fim de ter um bom trabalho, os alunos estão muito mais interessados. A fim de compreender a aula, o aluno anotou tudo. Posso até citar um outro exemplo. A fim de que
você possa aprender mais sobre conectivos, dê uma pausa e faça frases exemplos ou textos exemplo utilizando os conectivos de finalidade, propósito e intenção. Pausou? Muito bem, parabéns. Agora que você já fez o exercício, vamos então para os conectivos de lugar, proximidade e distância. Eles são advérbios de lugar, são pronomes demonstrativos, são algumas classes gramaticais que envolvem os conectivos de lugar, de proximidade ou de distância. Estão aí, ó, uma lista para você se divertir. Eles viveram muitos anos, próximo a um século. O item 2, o motorista seguiu e mais adiante teve que parar. Perto dos 16 minutos, o aluno ou aluna deu pausa no vídeo do professor Edson e fez os exercícios utilizando os conectivos de lugar, de proximidade e distância, ou distância. Eu posso citar, além do aluno estar assistindo a aula, ele pausa para fazer os exercícios. Até mais. E agora, conectivos de conclusão e resumo são muito usados na conclusão de um parágrafo. Ao mesmo tempo, posso dizer que se usa muito na fase final da redação. Aqui eu tenho 2 exemplos. Em resumo, os alunos do ensino médio são dedicados. Sua nota melhorou bastante. Enfim, parece que você estudou. Em suma, eu falei sobre língua portuguesa e os conectivos. Em síntese, você merece o melhor. Existe uma série de exemplos. Poderíamos utilizar esses conectivos. Nesse sentido, sobre a aula de hoje, ligado ao tema conectivos, eu vou encerrando, agradecendo a presença de todos. Posso dizer isso. Assim sendo, sou imensamente grato por você, eu imensamente grato por você estar acompanhando essa aula. Tá bom? Posso dizer ainda, né? Enfim, dá uma pausa nesse vídeo e faça por sua conta os exercícios. Ok? Próximo vídeo, próxima tela, conectivos de explicação, consequência e causa, que serve para explicar as causas e consequências de uma ação ou fenômeno. Exemplo, os alunos estão lendo muito pouco e como resultado, que é uma causa, a dificuldade de interpretar textos. Uma vez que tiveram aula, precisam continuar as pesquisas. Então, por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, são conectivos de explicação, de consequência e causa. Na próxima tela, conectivos de oposição, de contraste, de restrição, de ressalva. Apesar de sermos seres pensantes, alguns momentos esquecemos de nossas capacidades cognitivas e intelectuais. Apesar dos alunos serem dispersos, em minhas aulas eles prestam atenção. Apesar de você estar com pouco tempo, dá uma pausa. Isso, dá uma pausa e faça exercícios utilizando os conectivos de oposição, contraste, restrição e ressalva. Tá bom? Na próxima tela, conectivos de alternância, ou, quer, ora. Ou você canta ou você chora. Pare de reclamar. Ou você estuda ou você para de estudar. Pare de enrolar. Então nós temos aqui, ou você estuda para sempre ou terá grandes desafios pela frente. Quer você crer, quer você duvidar, sempre vai dar certo. Quer você crer, quer você duvidar, o sol existe.
Quer você crer, quer você duvidar, você é capaz. Não se entende. Ora uma notícia, ora outra informação. Não se entende. Ora o professor diz que é bom estudar matemática. Ora ele diz que é bom estudar língua portuguesa. Não sei o que faço, o professor diz. Não sei o que faço. Ora o professor orienta para fazer o trabalho, ora ele diz que tem que fazer prova. Então, são esses exemplos. Por isso, gente, quero encerrar aqui agradecendo você. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula. Estas informações que eu passei para você, são exemplos de conectivos para você fazer sempre uma boa redação, um bom texto. Forte abraço do professor Edson. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.